profunda comunhão com Deus. Quando o missionário, por que que o pastor, ministro, os missionários devem entrar em profunda comunhão com Deus? E o pastor Edmar vai transpor para nós essa mensagem. E Deus te abençoe, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, irmãos. Estamos em viagem, estamos em conferência aqui em Breu Branco, a quase 500 quilômetros da sede, né? Essa praticamente é a última viagem longe que estou fazendo. Nós estamos empenhados ali na reforma do nosso local de eventos. Já estamos há 4 meses e ainda tem muito serviço para fazer. Estamos há 1 mês da nossa assembleia. Os irmãos orem, porque estamos precisando de oração, meios e pessoas para trabalhar lá no nosso acampamento. Mudamos de nome, antigamente Ebenezer, agora acampamento Aspar. Deus possa nos abençoar. Amém. O nosso tema de hoje é em profunda comunhão com Deus. Eu quero iniciar com Salmos, capítulo 86, verso 11. É uma oração do salmista que, nesse verso, lê-se da seguinte forma: Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu santo nome. Amém. Irmãos, estas palavras de uma pessoa profundamente comprometida com Deus. Quando o salmista termina o verso dizendo: Une o meu coração ao temor do teu nome. É um compromisso em que a pessoa se dispõe inteiramente a entregar-se a Deus, a fazer a sua vontade e a viver uma vida de profunda comunhão com Ele. O texto sugerido, bíblico, João 17:17, palavra de Jesus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E eu inseri no Salmo, na leitura, o Salmo 28, verso 9. Novamente, o salmista intercede junto a Deus, dizendo: salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como pastor e conduze-os para sempre. Esta é a oração de Davi, pedindo que Deus seja o pastor do seu povo, que Deus os abençoasse, que Deus cuidasse do seu povo como o pastor cuida do rebanho. Irmãos, aqui está o trabalho de Deus, como Deus nos conduz, mas nesta atitude divina, temos também como pastores que refletir a nossa conduta, né? Nosso trabalho. A reflexão, a pureza de vida é a maior força de um pastor. Um líder santo inspira santidade ao rebanho. Eu lembrei de um texto que Ellen White cita, que nunca o povo irão além do pastor. Então, o pastor realmente é o espelho, é a inspiração do rebanho, e geralmente o povo faz aquilo que o pastor faz, ou nunca vão além. Os que guiam outros devem primeiro buscar uma profunda comunhão com Cristo, para que sua vida reflita a glória de Deus. A vereda dos homens que estão colocados como líder não é fácil, mas devem eles ver em cada dificuldade o chamado à oração. Jamais devem deixar de consultar a grande fonte de toda a sabedoria. Fortalecidos e iluminados pelo obreiro mestre, serão capacitados a permanecer firmes contra pecaminosas influências, e discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Aprovarão o que Deus aprova, e empenhar-se-ão em todo o seu fervor contra a introdução de princípios errôneos em sua causa. Esse texto está em Profetas e Reis, página 31. Isso mostra o comprometimento do líder com Deus, com a verdade. Isso mostra que o líder precisa montar realmente um profundo propósito com Deus. Ele precisa estar comprometido com a verdade, ele precisa ter compromisso com a verdade. O texto foi muito claro que
ele deve fazer aquilo que Deus realmente quer ou espera dele. Os que estão empenhados na obra de Deus não poderão servir em sua causa de modo aceitável, a menos que façam o melhor uso dos privilégios religiosos que desfrutam. Somos como árvore plantada no jardim do Senhor. Ele vem a nós buscar os frutos que tem direito de esperar. Seus olhos repousam sobre cada um. Ele lê nosso coração e conhece nossos caminhos. É esse um exame solene, porque diz respeito ao nosso dever e à nossa sorte. É executado com grande interesse. Os pastores precisam converter-se antes de poderem fortalecer seus irmãos. Não devem pregar a si mesmo, mas a Cristo e a sua justiça. Esse é um texto que eu encontrei e inseri no texto que foi sugerido, né? Não devem pregar a si mesmo, mas a Cristo e a sua justiça. É necessário uma reforma entre o povo, mas essa deve começar seu trabalho purificador pelos pastores. Eles são os vigias sobre os muros de Sião, para fazer soar uma nota de advertência aos descuidados e imprudentes, e também retratar o destino dos hipócritas de Sião. Parece-me que alguns pastores se esqueceram de que Satanás continua vivo, perseverante, diligente e astuto como sempre, e que ainda procura afastar as pessoas do caminho da justiça. Então, Satanás, ele continua vivo. Moai diz que alguns pastores parecem esquecer que Satanás está vivo e continua atuante. E aqui, irmãos, a atuação de Satanás, ele é diligente, astuto, perseverante, continua vivo como sempre. E ainda procura afastar as pessoas do caminho da justiça. Então, é contra estas atividades de Satanás que nós, pastores, precisamos atuar com vigilância, com cuidado, com oração, para que os nossos irmãos não sejam enredados nos enganos de Satanás. Irmãos, é uma leitura que eu dei o título de Aos Engajados na Obra de Deus. É dito assim: Deus não terá em sua obra líderes que prestem um serviço dividido. Deus não terá. Como Deus agirá para que as pessoas, os líderes que prestam serviço dividido não continuem? Então Deus sabe e Deus tem o seu meio de purificar, de limpar o seu rebanho, especialmente dos pastores. Prossegue a leitura dizendo: seus servos devem assumir a posição em que não sancionem qualquer obra má. Seguir a Jesus requer de início uma conversão sincera e uma representação dessa conversão a cada dia. Tem havido ocasiões em que uma crise determina o caráter. Há obreiros que têm extinguido sua visão espiritual. Não consegue discernir entre o santo e o comum. Sua voz soa mais alta quando se encontra a serviço do inimigo. Ser-lhe-ia muito vantajoso conservar-se em silêncio. Esta é a sua força. O silêncio é a sua eloquência. Significa muito para a pessoa, cada pessoa, se ela está ao lado de Deus ou de Satanás. Eu quero agradecer aos irmãos do departamento de oração, especialmente neste momento decisivo, né? Em que vamos ter as assembleias. É o momento que muitos de nós somos tentados a conjecturar, né, a respeito das assembleias, quem vai ser eleito em tal cargo, em tal associação, em tal união. Muitas vezes a gente explora muito isso, o lado político da coisa, né? E eu gostaria, eu penso que Deus, então, ele deu essa ideia maravilhosa aos irmãos para que estes 10 dias de oração acontecessem. Porque aqui diz, irmãos, que muitas vezes nós estamos a serviço do inimigo. E nós não sabemos disso, né?
E muitas vezes a nossa voz, ela se avoluma muito mais quando estamos ao serviço de Satanás. Aqui nos diz que para os pastores, para aqueles comprometidos na causa de Deus, o silêncio nesse momento é eloquência, né? E prossigo a leitura dizendo assim: precisamos hoje de obreiros de perfeita fidelidade, obreiros que sigam inteiramente ao Senhor, obreiros que não estejam dispostos a silenciar quando devem falar, que sejam fiéis ao princípio como aço, que não procurem fazer uma exibição pretensiosa, mas que andem humildemente com Deus. Obreiros pacientes, bondosos, prestativos, corteses, que entendem que a ciência da oração é exercer fé e mostrar obras que manifestem a glória de Deus e o bem de seu povo. Esse texto está na meditação matinal 2001, Cristo Triunfante, na página 130. Entre as qualidades que Deus espera dos obreiros, que é mencionado paciência, bondade, prestatividade, cortesia, e a última que diz que entendam que a ciência da oração é exercer fé e mostrar obras e que manifestem a glória de Deus e o bem de seu povo. Então, isso é necessário, além das qualidades. Então, este dever de orar, exercer a oração, ter fé, e que Deus possa nos abençoar. Eu quero concluir com a oração do salmista 86, verso 11, nós iniciamos com essa leitura, e que é dita assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Seja esse o nosso compromisso como pastores, como obreiros, e como aqueles que estão engajados na obra do Senhor. Que o Senhor possa nos fazer realmente, completamente consagrados, e vivermos em profunda comunhão com Ele. Essa é a leitura que sugere isso. Que Deus possa nos abençoar hoje e sempre, é nossa oração. Amém. Amém.